Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é terça-feira, dia 18 de março de 2025 e cá estamos para continuar a leitura da Palavra de Deus. Hoje lendo o 6º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, já o convido a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Atos capítulo 6, que diz: naqueles dias, quando a igreja estava lá começando, nós já vimos aí a perseguição das autoridades aos apóstolos e aos cristãos em geral, né? Nós vimos no capítulo anterior Deus autenticando o ministério dos apóstolos através dos milagres, né? E agora, então, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, o número vai crescendo cada vez mais. Aqui não se fala em números. Primeiro eles eram 120, depois 3.000, depois milhares, né? E vai se acrescentando. Crescendo o número de discípulos judeus de fala grega entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, haviam judeus de fala hebraica, eram os que naturais lá da Judéia mesmo, e os judeus de fala grega eram pessoas, em geral, que tinham, talvez, vivido em outras nações vizinhas ou que tinham se familiarizado, crescido na cultura helenista, em que a fala da língua grega prevalecia. É engraçado isso porque nós temos algumas implicações. O domínio era dos romanos, então a língua oficial dos romanos era o latim. O contexto é dos judeus, onde a fala era o aramaico, onde prevalecia a fala aramaica, mas a cultura geral era grega, era a cultura helenista, onde prevalecia a fala grega. Então, um conflito como esse aqui é perfeitamente perceptível. Os judeus de fala hebraica, a aramaica, na verdade, em conflito com os judeus da Palestina, em conflito com os judeus que não eram, vamos dizer assim, originalmente ou culturalmente da Palestina. Então houve esse conflito aí. E olha, aí então havia distribuição diária dos alimentos. No capítulo anterior nós vimos o pessoal vendendo suas propriedades e entregando aos apóstolos para que os apóstolos dividissem entre todos. E aí alguém aí não estava recebendo a porção diária. Verso 2: por isso os 12, e aqui os 12 são os 12 apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram: os cristãos são chamados de, é interessante, curioso isso aqui, discípulos. Você já prestou atenção que se você perguntar para a maioria das pessoas, religiosamente falando, o que você, a maioria não vai dizer: eu sou um discípulo de Jesus? Mas aqui na Bíblia, uma das, não estou dizendo que é a única e nem a principal, mas uma das designações dos cristãos é que eles eram discípulos de Jesus, aprendizes de Jesus. Na Bíblia de Estudo Discipulado é dito que a maioria dos cristãos não se identificam como discípulos, apesar de que é uma das principais designações. Me parece que ocorre mais de 300 vezes a expressão discípulos para se referir aos cristãos. Então, muita gente não se identifica, apesar de se identificar como cristão, não se identifica como discípulo. Discípulo é um aprendiz. Nós somos, nesse aspecto, aprendizes de Jesus Cristo. E ele diz: reuniram os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Ambos os serviços são importantes, mas o ministério da palavra era uma designação mais específica para os apóstolos, e eles não podiam parar de ministrar a palavra para fazer o serviço de servir às mesas, era a distribuição dos alimentos, né? Irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Que tipo de homens?
de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A igreja erra quando vai escolher seus líderes, as pessoas para estar na linha de frente, em qualquer cargo de liderança, e não presta atenção nessas três características. Nas cartas pastorais de Tito e de Timóteo, de Paulo para Tito e para Timóteo, traz outras designações, por exemplo, para pastores e diáconos. Mas aqui, para servir às mesmas, para fazer o serviço social da igreja, precisava que fossem pessoas de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então os apóstolos tinham o seu trabalho importantíssimo, mas um outro trabalho importantíssimo precisava ser designado para alguém, que era fazer o serviço social da igreja, e aí eles buscaram essas pessoas com essas características para fazer esse trabalho. Verso 5, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha a observação. Às vezes a gente escolhe pessoas porque tem curso superior, porque tem boa condição financeira, porque tem essa facilidade de se comunicar. A igreja que estava iniciando aqui em Atos dos Apóstolos, ela priorizava as virtudes espirituais. Descreve Estevão como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. O Nicolau não era judeu original. Tinha se convertido ao judaísmo e agora convertido ao cristianismo. E agora foi escolhido como um dos 7 diáconos. E ele fala de Estevão como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, porque depois, no capítulo seguinte, nós vamos ver um desdobramento da história do Estevão. Verso 6, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, os comissionando com aquela missão de fazer o serviço social da igreja. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, até as classes sacerdotais, que eram a elite da religião judaica, estava se convertendo a Cristo na igreja que estava começando. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Então eles destacam de Estevão dentre os sete diáconos. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Tinha gente de fora lá e eles fazem uma oposição ao evangelho. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele falava movido pelo Espírito Santo, e mesmo esses homens aí se opondo e discutindo, ele se sobrepunha com a autoridade do Espírito Santo. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, mentindo. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. O homem acabou de ser eleito para ser diácono e já está preso aqui pela ousadia de proclamar o evangelho, de se opor a quem se opunha ao evangelho. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. O lugar santo era o templo e contra a lei era a lei de Moisés. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Talvez alguma pregação de Estevão continha alguma profecia nesse sentido, porque era fato que Jesus prenunciou a destruição do templo de Jerusalém. Não que o próprio Jesus ia destruir, mas eles estão acusando o Estevão disso. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo.
Parece que houve uma manifestação sobrenatural de Deus na vida do Estevão naquele momento em que ele estava sendo acusado até por uma acusação maquiavélica caluniosa. Mas é o preço de servir a Deus. Em algumas circunstâncias requer, às vezes, sacrifícios muito grandes. E amanhã a gente vai ver como é o desdobramento dessa história lá no capítulo 7 de Atos. Ok? Vamos orar. Eu não vou ler a lista de pedidos de oração porque não me chegou nenhum pedido novo. Se você tem um pedido de oração, deixa aqui nos comentários do vídeo, alguém aí que ainda não fez pedido, e eu acrescento a nossa lista ali, amanhã eu menciono, e para que os irmãos, tomando conhecimento dos pedidos, orem nas suas orações particulares, tá bom? Mas vamos orar agora. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela noite de descanso, pelo novo dia, pela proteção com que nos tem cercado, por acordar no novo dia com saúde e tendo a oportunidade, por esse meio de comunicação, de alimentar o nosso espírito com a sua palavra, de nos unir uns aos outros nessa grande corrente de oração, para interceder uns pelos outros, ó Deus. E assim, em nome de Jesus, nós pedimos por cada um dos pedidos que meus irmãos deixaram aqui nos pedidos de oração e que meus irmãos mencionam nas suas orações particulares, nesta hora, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, cuida daqueles que estão enfermos, meu Pai. Preserva a vida, a saúde, restaura a saúde da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato, opera na vida do Agostinho, primo da irmã Aldair, na vida da própria irmã Aldair, opera na vida da esposa do pastor Osemar, em nome de Jesus. A todos estes preserva-lhes a fé, opera na saúde da irmã Lídia, da irmã Valderice, da irmã Letícia, em nome de Jesus. Cuida da saúde da irmã Luzinete, ó Deus, guia para aquela cirurgia que ela precisa nos seus olhos para que tenha a sua vida restaurada. Ó Deus, opera no mesmo sentido na vida daquela pessoa pela qual a irmã Raquel pede oração pelo problema que lhe afeta os olhos. E assim a todos os enfermos, o meu primo Alex opera poderosamente em sua vida. Outros que são mencionados nos pedidos de oração e que meus irmãos mencionam nas suas orações particulares, opera poderosamente em nome de Jesus, fazendo milagres a favor do seu povo. Se está em conformidade com a sua palavra, use a sua vontade, use os médicos, os medicamentos, as cirurgias, as internações, conforme a vontade do Senhor. Opera nos lares, trazendo de volta para os caminhos do Senhor aqueles que estão desviados. E aí pedimos pelos amigos e familiares da irmã Raquel, por aqueles casais que precisam de restauração e harmonia no meio dos casais, e por aqueles que ainda não são convertidos para que se voltem para o Senhor. Clamamos pelo retorno dos filhos da irmã Marlene, dos filhos da irmã Maria Luzimar, dos familiares da irmã Silvia, dos familiares da irmã Luzinete, assim todos os nossos familiares, da irmã Maria do Carmo, pede pela sua própria saúde, pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor, opera poderosamente. Meu Deus, move quem tem poder de decisão para que a irmã Nájila seja chamada para ocupar o cargo para o qual ela passou naquele concurso, abre porta de trabalho, um novo trabalho para o meu irmão Julião. Ó Deus maravilhoso, opera favoravelmente ao seu povo pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu poder. Tudo isso nós pedimos confiados em Cristo Jesus nosso Senhor, que é a maior de todas as bênçãos. Seu sacrifício naquela cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. O privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença em oração. Que a sua bênção esteja sobre o seu povo para que possamos compartilhar esta bênção com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho nesse novo dia. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.